Salve, salve, gente boa! Seja bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo falaremos a respeito do seguinte: o que impede a adoração? Legal pensar sobre isso, né? Fica comigo até o final aí, vamos juntos. Mas antes, né, se você não está inscrito, inscreva-se. Bem rápido aí, só clicar no botão se inscrever e clica também no sininho. E se quiser, marca aí a opção toda, porque não só os vídeos relacionados à reflexão que a gente está fazendo aqui, mas também há outros vídeos que a gente vai postando, mensagens, né, as pregações e até alguns shorts, e você também é notificado. Curta, querido, comente, compartilha. Ao fazer isso, você está indicando para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele pode ser mostrado para outras pessoas. Conto contigo para abençoar a vida. Já imaginou a alegria de poder ver alguém sendo tremendamente abençoado através de um gesto seu? Pode abençoar mais e mais. Há inúmeras formas para isso, e uma delas também é compartilhando esse vídeo. Vamos junto nessa? Então vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse 5, versículos 13 e 14. Apocalipse 5, 13 e 14 diz assim: Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Aqui um complemento da visão que João viu, que a gente falou aí no vídeo passado. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, que a gente falou sobre os versículos 11 e 12, onde os anjos incontáveis, em incontáveis números, clamavam, adoravam, exaltavam ao nome do Senhor. Só que João começou a ouvir que não era apenas os anjos que estavam adorando, mas que toda criatura. Agora, o interessante é a gente observar aqui onde estavam todas essas criaturas, né? Quem são essas criaturas aqui que estavam exaltando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, né? Esse aquele é o acraseado, né? Que é aquele, né? Estavam adorando, prestando uma adoração àquele que está sentado no trono. A gente vai falar um pouco sobre isso, do que está sentado no trono e do Cordeiro. Mas antes, vamos começar no versículo 13. Toda criatura que há no céu, sobre a terra, beleza, criatura que há no céu, são aqueles que já estão ali no céu, né? Então não está relacionando somente aos seres humanos. A criatura sobre a terra, aí aqui já envolve os seres humanos também, já envolve a humanidade. Debaixo da terra e sobre o mar. Então, João está vendo aqui diversos tipos de criatura, não são somente os humanos e não são somente aqueles que estavam vivos, mas até aqueles que morreram estavam também adorando, entoando cânticos e louvando ao Senhor. Ou seja, a morte não impediu a adoração. Então, outros seres celestiais que não estavam diante lá do trono, e aí até aqueles que estavam fazendo o que era mal, né? Até aqueles que estavam fazendo os caídos também, eles tiveram que se render a esse Deus. Então, até aqueles que estavam debaixo da terra e sobre a terra, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio. A gente já falou sobre cada item desse, tanto em Apocalipse 4:11, quanto no vídeo aqui anterior, Apocalipse 5, 11 e 12. Não vou entrar nesse mérito aqui, desses detalhes que a gente já falou sobre isso, apenas com relação ao domínio, que a gente vai falar aqui. Então, essa adoração aqui é uma adoração que se prostra, porque no versículo 14 vai falar assim: os 4 seres viventes respondiam: Amém. Esse amém significa que assim seja, né, que então se realize, que então aconteça, indicando aí que não houve mais jeito. Como a gente falou no vídeo anterior, isso aqui é um prenúncio de coisas que viriam a acontecer no final. Deus aqui na realidade ele está dizendo, e aqui já é o último versículo, a gente aqui acaba o capítulo 5,
Mas independente de capítulo, antes que se iniciasse a abertura dos selos, e o cordeiro ali abrindo o selo, vamos dizer assim, antes que iniciasse aquela cerimônia da abertura dos selos, Deus está dizendo assim, olha, independente daquilo que você vai ver, independente se você vai se assustar com as coisas que vai ver, acredite, creia, porque eu já venci. O que eu vou fazer vai gerar grande tormento, grande tumulto, mas aquilo que vai acontecer, eu já venci. Isso significa que Deus ele é o dono do tempo. O tempo não pode impedir a nossa adoração, porque o Deus ele é o Senhor do tempo. Então não existe isso de passado, de presente e futuro para Deus, porque ele já venceu. Hoje, aí na sua casa, você pode crer, Jesus já venceu. Qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade? Acredite, Jesus já venceu. É isso que ele está dizendo aqui. Olha, eu vou abrir os selos, você vai ver o que vai ser feito, mas confie em mim, acredite em mim, porque eu detenho toda a riqueza, todo o poder, e eu vou fazer, e aquilo que eu vou fazer, ninguém vai impedir. Então, toda criatura, e aqui a gente cita Filipenses 2, versículos 10 e 11. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículos 10 e 11, Paulo fala assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo não era o nome de Jesus. As pessoas iam glorificar ao Jesus por ele ter sido o Cordeiro, porque Cristo é o propósito. Cristo, o significado é Messias. Então, Cristo era o propósito de Jesus. Todos iam glorificar ao Jesus pelo que ele viveu e por ter cumprido o propósito. Querido, deixa essa palavra entrar bem no teu coração. Entenda muito bem isso. A glorificação, Jesus se tornou digno não só porque viveu por causa da sua história, mas por ter cumprido o propósito. E todos vão dizer que aquele que viveu, aquele que cumpriu o seu propósito, ou seja, morreu e ressuscitou, ele é o Senhor. E diante dele, todo joelho vai se dobrar. Até aquele que está se mantendo firme, rude demais, arrogante demais, o prepotente, não tem jeito, querido. Vai cair, vai se prostrar. A gente já falou que esse prostrar-se aqui, novamente no versículo 14, usa a mesma expressão de cair do cavalo. Então vai ser jogado. Então não tem arrogância, não tem empáfia, não tem prepotência que vá durar até a vinda de Jesus. Por quê? Porque ele é o Cristo. Toda vez que você ouvir falar que Jesus ele é o Cristo, que Jesus Cristo, você precisa entender, é o Jesus que cumpriu o seu propósito. É o Jesus que realizou aquilo para o qual ele veio. É o Jesus que não vacilou, que não desistiu de cumprir aquilo para o qual ele veio. E aí ele se torna digno da adoração. É a grande questão que a gente precisa pensar. O que impede a nossa adoração? Por que a gente não adora? Por que a gente não exalta? Por que a gente não glorifica o fato dele ter sido digno? Por que para nós tem pouco valor o sacrifício que ele fez? Muita gente hoje, que a gente está vivendo uma época de uns crentes mequetrefe demais, mesquinhos demais, que acham que toda a riqueza que Deus pode dar para a gente aqui é que é digno de adoração. Então, se Deus não me abençoa, se Deus não me dá riqueza, se Deus não me dá emprego, se Deus não me faz vender, se Deus não me dá um carro novo, se Deus não me dá casa nova, então isso interrompe a minha adoração. A Bíblia está dizendo que não é assim. A gente tem que adorá-lo pela dignidade, por ele ter conquistado esse alto preço, por ele ter sido o Cristo, por ele ter alcançado o seu propósito. Isso que deve ser motivo de adoração. Até porque no céu tem rua de ouro, ou seja, a riqueza que ele está te dando aqui, para ele é fácil, é simples, só tem valor para nós aqui. No céu você não vai ter valor nenhum. Essas riquezas aqui você não vai conseguir comprar nada. Lembra de Simão o mágico? Eu pago aí para poder ter esse poder, para poder ter esse dom, para poder realizar essas coisas e alcançar e me tornar igual a vocês. Não adianta, não é preço, porque Deus é o dono do ouro e da prata e não é isso que tem valor no céu. Tem valor no céu são outras coisas. E os 4 seres viventes respondiam, amém, que assim seja. O domínio aqui, querido, que eles cantam
A gente já falou sobre louvor, honra e glória no 4:11 e no 5:12, mas aqui, quando ele fala do domínio, como são as criaturas que estão na terra, debaixo da terra, sobre o mar, as criaturas que estão aqui no planeta, isso já dá o indicativo de que o diabo ele vai lutar contra esse domínio. O diabo ele vai lutar contra essa... por isso que Paulo vai falar aos Colossenses, né? É império das trevas e reino do amor. Então o diabo ele vai tentar imprimir o império, que é uma coisa forçada. O império é uma coisa que você não tem muito o que fazer ali. Você está tolhido, suas liberdades são tolhidas e você fica sujeito. E é o reino do amor onde há a liberdade, e Deus quer para você a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Então essa felicidade desse reino, onde a gente é livre, o pecado não nos aprisiona, o pecado não nos destrói, o pecado não corrói a nossa alma, como drogas, né, e outras coisas. Então esse domínio vai ser disputado pelo diabo, e a gente vai ver aqui pela trindade satânica, que ele vai imitar a trindade divina. A partir aqui do capítulo 6 a gente vai ver essa disputa por domínio. E aí aqui a exaltação, a adoração, está falando, esse domínio pertence ao Cordeiro. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro é muito complicado da gente entender, porque na realidade é a mesma pessoa. Deus ele é único. Mas aqui está fazendo uma diferença para a gente entender a trindade na realidade. Está exemplificando a trindade. Um Deus Pai no trono e o Deus Filho como Cordeiro. E aí aquele poder sobre a terra, na figura ali do Espírito Santo, pairando sobre a terra. Então, mas na realidade é a mesma pessoa. Você falou que era Jesus que está no trono, aqui é o Deus Pai que está no trono. Afinal de contas, quem está no trono, querido? É a mesma pessoa. O Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então aqui apenas está mostrando que o Cordeiro está exemplificando, olha, aquele Cordeiro, aquele Jesus que veio, que se tornou o Cristo, é o Deus, ele é Deus, é ele que está sentado no trono, ele é o Pai que veio em forma de homem para modificar e trazer a matriz correta. Lembra da matriz reprodutora lá de Gênesis capítulo 1? Todo mundo deveria se multiplicar conforme a própria espécie. Então Jesus Cristo veio trazer a matriz santa para substituir aquela matriz pecaminosa de onde nós fomos gerados. E os anciãos também prostraram e também adoraram. Gente boa, que nada impeça a sua adoração, que nem o sofrimento, nem as tristezas, nem as decepções, nem as frustrações te impeçam de adorar ao nosso Deus. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.